Oi, boa noite. 6h30 em ponto. Chegou a hora do jornalismo regional na tela da TH+ SBT. Tudo bem por aí? Por aqui tudo certo. Hoje é segunda-feira, 19 de maio. Veja os destaques da edição de hoje. Do mundo para Ubatuba, irmãos velejadores voltam para casa depois de 7 anos. Do céu para a terra, queda de balões gera tensão em Taubaté. Hoje é Dia Nacional da Doação de Leite. Você vai conhecer histórias que te contam, na prática, a importância desse gesto. Sejam bem-vindos, o TH+ Notícias está no ar. O fim de semana foi de sol, muitas pessoas aproveitaram o calor do outono no litoral. As praias do nosso litoral são lindas, atraem turistas de muitos lugares. É uma pena que muitas praias estejam poluídas. Ubatuba é a cidade do litoral norte com mais praias impróprias atualmente. Uma situação que preocupa moradores, comerciantes e ambientalistas. Cidade lotada, banhistas enchendo as faixas de areia. Assim é o cenário em Ubatuba nos finais de semana e feriados. Só que nem todas as praias que um dia já foram paradisíacas continuam encantando os frequentadores. E nós estamos pedindo socorro. Ubatuba está pedindo socorro porque está ficando impossível, tá? Entrar no mar. Eu tenho 10 anos de praia e nunca vi uma condição dessa, espuma na beira da praia, o cheiro de esgoto que infelizmente não dá para ser mostrado, né? Hoje está com a bandeira verde e eu não consegui cair no mar, porque está um cheiro horrível, água suja. Ali tem uma mancha marrom. Segundo o último levantamento da CETESB, Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental, 10 praias estão impróprias para o banho no litoral norte do estado de São Paulo. 4 só em Ubatuba, que é um dos destinos turísticos mais procurados do país. No momento, as praias de Ubatuba que estão com trechos impróprios são Itamambuca, Iperoig, Itaguá e Perequê-Mirim. Em São Sebastião, o banhista deve evitar a praia São Francisco e a Prainha. Já em Caraguatatuba, não são recomendadas a Praia do Centro, Prainha e Palmeiras. As amostras são coletadas todas as semanas e são levadas para os nossos laboratórios. E nessas análises, o que é feito é a contagem do número de bactérias fecais presentes na água do mar. A CETESB usa como indicador o Enterococcus. Então, o Enterococcus é um grupo de bactérias fecais que ela está presente em grande número nas fezes. Então, ela indica a poluição fecal. Como é que a gente classifica uma praia com esses valores? Então, se eu tiver 2 ou mais valores acima de 100 Enterococcus em 100 ml de água, ou na última amostra eu tiver um valor de 400, essa praia é considerada imprópria. Frequentadores da Praia do Lázaro dizem que ela ficou imprópria durante boa parte da temporada de verão 2025. Olha só o vídeo que eles enviaram à nossa produção, mostrando a água suja que sai de uma manilha. A CETESB até colocava isso, tinha uma frequência de colocação. Depois foi arrancado o poste, porque começou a ter praia vermelha, e eu não sei se comerciantes ou algumas pessoas acabaram retirando essa placa, né, o poste, e aí a gente, para poder saber se a praia está própria ou não está própria para banho, a gente tem que entrar no site da CETESB para ter essa informação. E não são todas as pessoas que buscam essa informação, né? Segundo este ambientalista, as praias impróprias para banho em Ubatuba são um problema que se agrava. Se nós não temos um saneamento eficiente nem para a população residente, imagina quando a população da cidade quintuplica ou decuplica, como foi falado. Nós temos uma população fixa de 100 mil habitantes, pode chegar a 1 milhão. Ubatuba corre o risco de perder o seu maior patrimônio, que é a limpeza, a beleza e a pureza de suas águas, né? Além dos prejuízos ambientais, a poluição da água do mar estaria relacionada a vários problemas de saúde. No mês passado, um homem de 30 anos morreu após contrair uma bactéria causadora de necrose. Ele trabalhava em uma marina na praia Perequê-Mirim, que, como a gente mostrou, está imprópria. Ubatuba cresce, mas ela não tem, e não só Ubatuba, eu falo de todo o litoral norte, mas Ubatuba, que é onde aconteceu esse caso, infelizmente, né, dessa bactéria necrosante, precisa urgentemente de investimentos em saneamento básico, de fiscalização e educação ambiental. E de um plano diretor para direcionar também esse crescimento, porque
o crescimento imobiliário está trazendo uma demanda maior e aí precisa haver uma discussão ampla para poder fazer com que a cidade cresça de forma sustentável. Moradores de Ubatuba cobram uma solução urgente do poder público. A cidade pede socorro. Eu adoro andar de stand-up, nós não estamos andando de stand-up. Por quê? Está contaminado. Então, eu estou aqui só pedindo socorro por Ubatuba. E está difícil, está bem difícil essa situação. Eu aposto que você que está acompanhando essa matéria junto comigo está se perguntando assim, tá bom, mas e aí? Quem vai fazer alguma coisa? Quando alguma coisa vai ser feita? A gente foi atrás da Prefeitura de Ubatuba. Olha só a resposta que eles nos deram. Quem tem a concessão do saneamento básico hoje no município, e grande maioria da cidade do estado de São Paulo, é a Sabesp. A Sabesp é ela que faz a ligação tanto de esgoto e como a ligação de água. Então, por exemplo, na conta de consumo, você tem lá, né, tanto esgoto como consumo de água. E ela também é obrigada a realizar a destinação final e o tratamento desse resíduo, que é o esgoto que é gerado. No caso, o município ele encaminha a concessão e a Sabesp ela faz toda essa logística, toda essa análise, ela faz o tratamento para depois, né, despejar no local que é adequado para atender as questões naturais ambientais. No caso, o município, ele, junto com o Estado, ele tem o município, lógico, ele tem que monitorar, ele tem que fiscalizar essa concessão, mas quem faz toda essa análise, esse tratamento, é a Sabesp. O município de Ubatuba está agindo fortemente na questão de regularização fundiária dessas áreas irregulares que despejam o esgoto in natura em locais que não possuem saneamento básico. Então, com as regularizações que estão ocorrendo e estão em projeto de regularização, elas já vão monitorar todas essas residências que possuem um esgotamento inadequado para se adequar. Principalmente porque até 2029, com a desestatização da Sabesp, a Sabesp ela tem a obrigação de concluir 90% das ligações de saneamento básico em locais que não são atendidos. A questão da taxa de preservação ambiental, a famosa TPA, ela está sendo aplicada principalmente na limpeza de praias, limpeza manual mecanizada de rios e praias. Estamos fazendo todos os assoreamentos já e limpeza dos rios, mas falta ainda o turista e a população em geral ter publicidade dessas ações, né? Então, nós estamos já startando essa publicidade justamente para a população, no geral, ver como está sendo aplicada a taxa de preservação, que ela não está parada, e justamente ela está sendo já aplicada e muito bem aplicada. Vocês viram que a Prefeitura jogou a batata quente na mão da Sabesp, né? A gente também foi atrás da Sabesp. A companhia disse que está comprometida com a ampliação do saneamento básico em Ubatuba, incluindo a região do Perequê-Mirim. Até o final de 2026, a expectativa é que obras de implantação do sistema de esgotamento sanitário no bairro sejam concluídas. Até 2029, a Sabesp disse que vai investir mais de 590 milhões em obras. Por outro lado, eles reforçam que a qualidade das praias depende de diversos fatores, além da infraestrutura de saneamento básico. Com relação à morte do morador, a Sabesp diz que a identificação da origem da contaminação e da causa do óbito são de atribuições dos órgãos de saúde e se solidariza com a família. Você que é do litoral, que está assistindo a gente agora, o que você acha que tem que acontecer para que esse problema seja solucionado? Porque jogo de empurra, a gente está cansado e super acostumado. O problema não é meu, o problema é da Sabesp. A Sabesp disse, estamos trabalhando para melhor atendê-los. Basicamente isso, né? Mas calma, até 2026, até 2029, nós estamos em maio de 2025. Ubatuba é uma cidade turística. Os comerciantes dependem do turismo para sobreviver. Se a gente tem praias impróprias e com uma frequência muito grande, praias que antigamente não eram tão comuns de estarem impróprias estão. O que a gente pode fazer? Você do litoral, qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Eu tenho a minha, mas eu quero ouvir a sua. Eu acho que apontar responsabilidades é fundamental, mas fiscalizar também. Porque se a Sabesp não está fazendo o que deveria ser feito, cadê a fiscalização? Vai ficar só esperando até 2029? Até 2029 tem muito tempo ainda.
Os moradores de Ubatuba merecem praias limpas. Nós, turistas que frequentamos Ubatuba, merecemos praias limpas. E aí eu estendo essa nossa conversa, essa nossa cobrança para também Caraguatatuba, para São Sebastião, para Ilhabela. A gente está falando de Ubatuba porque atualmente é a cidade do litoral com o maior número de praias impróprias. E é por isso que a gente foi cobrar o pessoal de Ubatuba. Então eu estendo essa nossa conversa para você, morador, para você, turista, que está nos assistindo e que costuma frequentar as praias lindas de Ubatuba. O que falta para melhorar essa situação? Você, turista, que vai aproveitar a praia e deixa o seu lixo, saiba que você também tem responsabilidade nisso. Também tem parcela de culpa nessa situação toda. Não é só o seu lixo, mas o seu lixo contribui para que as praias fiquem sujas. E aí depois a gente reclama, com razão. Então eu estendo aqui a nossa discussão, no bom sentido, para que você dê a sua opinião sobre essa situação. O que falta acontecer, o que precisa ser feito para que, de fato, a gente não tenha mais praias impróprias no nosso litoral. 99752-4005 é o nosso WhatsApp da redação e eu espero a sua participação. Ainda falando sobre o litoral, tem uma situação muito complicada que aconteceu nesse fim de semana e impactou a rotina de muitos estudantes de São Sebastião. Alguns ônibus do transporte escolar foram incendiados. O incêndio destruiu 17 ônibus, sendo 15 do transporte escolar de São Sebastião, que estavam numa garagem no bairro Porto Novo. Segundo a prefeitura da cidade, 881 alunos da rede municipal que estudavam na Costa Norte ficaram sem transporte nesta segunda-feira. Em nota, a prefeitura lamentou o ocorrido e informou que trabalha para reestabelecer o transporte o mais rápido possível. Em Caraguatatuba, a prefeitura afirmou que, apesar do transtorno, o transporte das crianças não foi prejudicado, porque a maioria da frota é de São Sebastião. Policiais militares da região foram demitidos da corporação. A decisão é de agora, mas se refere a uma confusão de 2022. E quem traz as informações ao vivo sobre esse assunto agora no TH Mais Notícias é a Beatriz Plaça. Oi, Bia, boa noite. Oi, Marcela, boa noite para você, para todo mundo que acompanha aqui o jornal com a gente. Olha só, 3 policiais foram desligados e 2 foram expulsos da corporação. Todos eles do 1º Batalhão aqui de São José dos Campos e também do 46º. Essa decisão foi publicada no Diário Oficial na sexta-feira, no dia 16 de maio, todas as punições. E como você disse, esse foi um crime de 2022. Tudo começou em uma formatura do BAEP, quando 2 mulheres, uma de 32 e outra de 33, foram agredidas por um policial militar, que na época apontaram como suspeito. O policial tinha 36 anos. Essas 2 mulheres, então, foram agredidas e contaram à polícia que tudo aconteceu porque elas discutiram com a esposa deste homem. E olha só, foram aí 2 anos de investigação dentro da corporação que constatou a prática de condutas graves, como a violação de direitos fundamentais e também direitos humanos, atitudes ofensivas ao decoro profissional e também ações desonrosas para a Polícia Militar. Além das expulsões e também das demissões, os desligamentos aí do cargo público, 2 policiais tiveram sanções administrativas, mas eles não foram expulsos da corporação. Eu volto com você no estúdio. Certo, Bia, obrigada pelas suas informações, viu? Boa noite para você, boa semana, bom trabalho. Tchau, tchau. Skatistas que frequentam uma pista aqui no Jardim Aquários, pertinho da TV em São José, viveram momentos de tensão no fim de semana. Criminosos fizeram um arrastão na pista e, armados, ameaçaram quem estava andando de skate. Nossa equipe conversou com uma das vítimas que contou como foi a ação dos bandidos. Aí chegou 5 rapazes assim, foi mal encarado com um papo que eles tinham perdido uma sacola com pertences dele, com os celulares deles, que eles queriam conferir da gente ali que se alguém estava com os pertences dele. Aí nesse momento a gente até deu para ajudar assim, todo mundo mostrou o celular. Aí no momento que a gente mostrou o celular para ele assim, eles pediram para colocar no banco. A gente começou a colocar os celulares no banco, aí ele mostrou uma arma pra gente. E aí falou, ó, a gente vai ali pro fundo ali, vamos pegar a senha de 1 por 1. E aí nisso, como eles estavam em 5, não tinha chance nenhuma da gente falar não, sabe? Então aí foi indo cada 1 por 1.
E aí um dos nossos amigos, o Mancha, ele foi coagido a ir pegando celulares e o rapaz estava o tempo todo apontando a arma para ele. A partir do momento que ele mostrou a arma e a gente entendeu o que estava acontecendo, porque a primeiro momento a gente queria ajudar eles, né? Que eles tinham perdido o índex. A gente queria ajudar. E aí nesse momento que a gente viu que era um assalto, aí todo mundo já não tinha o que fazer, né? Os rapazes estavam armados, não tinha muito o que fazer. Difícil, né, gente? A Secretaria de Segurança Pública afirmou que o caso foi registrado como roubo e que a polícia está tentando identificar os criminosos. A Prefeitura disse que o local é monitorado por câmeras e que as imagens podem ser disponibilizadas para ajudar nas investigações. Eu comentei com vocês sobre momentos tensos aqui em São José. De São José, a gente vai para Taubaté com uma história que também causou tensão nos moradores. Uma tensão diferente, claro. Imagina se abrir a porta da sua casa e descobrir que tem um balão pegando fogo na sua rua. Foi isso que aconteceu domingo na região do bairro Independência. Quem olha para o céu e avista um balão fica surpreso. Lá de cima até parece pequeno e bonito, mas quando se aproxima é assustador e perigoso. Esse caiu em um condomínio de casas. A rede elétrica foi atingida. Houve uma explosão e pelo menos 3 casas foram atingidas. Imagina o susto. Poderia ter sido bem pior. Enquanto estávamos eu e minha esposa nos preparando para ir para a missa, que vamos todo domingo pela manhã, ela observa pela janela do vitrô da sala de TV um balão enorme no alto. Aí eu decidi subir para tirar uma fotografia e aí notamos que o balão veio caindo exatamente na nossa direção. Feito isso, com a graça de Deus, apareceu o senhor, muito educado, tomou a iniciativa, puxou esse balão para fora, não conseguiu sozinho porque era enorme, parte dele sobre a minha casa, parte sobre a casa do vizinho e a outra parte sobre toda a fiação que nós temos aqui na rua. Num determinado momento o balão decidiu por si só pegar fogo, então acho que temos que agradecer a Deus pela bênção que nos foi dada, de nenhum mal maior ter acontecido. Uma equipe da Defesa Civil que monitorava o balão chegou assim que ele caiu e prestou os primeiros atendimentos no local. Os agentes sabiam que, além desse, outros 3 estavam na região e poderiam cair a qualquer momento. No ano passado, a Defesa Civil de Taubaté registrou pelo menos 5 quedas de balão como essa do fim de semana. Lembrando, para você que ainda não sabe, acredito que as pessoas saibam, mas enfim, vou fazer a minha parte de informar. Fabricar, vender e soltar balão é crime ambiental. Quem for flagrado pode pegar de 1 a 3 anos de detenção ou pagamento de multa. Ainda falando sobre Taubaté, teve confusão envolvendo torcedores que acompanhavam o campeonato de futebol amador durante o fim de semana. Olha a confusão após a partida de futebol entre times amadores de Taubaté. A equipe da casa, Parque Aeroporto, venceu o Atlético Secap por 1-0. A disputa foi para fora de campo, com briga entre as torcidas e até disparos de arma de fogo. Em outro campo da cidade, a cena também se repetiu no confronto entre Morisco e Juventus após o empate por 2-2. Houve tumulto entre as torcidas e também disparos de arma de fogo. Os 2 episódios aconteceram neste domingo em partidas válidas pela 3ª rodada da Liga Municipal de Futebol de Taubaté. E com as imagens que circulam nas redes sociais, a Polícia Civil trabalha na identificação dos envolvidos. A organização da competição se manifestou por nota, afirmando que vai tomar todas as medidas cabíveis e que também vai colaborar com as autoridades na investigação. E que defende medidas rigorosas para coibir o porte ilegal de armas em estádios e arredores para a segurança de todos. Mudando de assunto, mas ainda falando sobre Taubaté, hoje teve fiscalização para descobrir desmanches irregulares na cidade. Pelo menos 9 locais foram vistoriados, 3 deles estavam fechados. Os agentes encontraram 9 infrações administrativas, entre elas piso sem impermeabilização, desmontagem não licenciada, venda de peças proibidas, funcionamento sem credenciamento no Detran, entre outras, só falei algumas, tá? Um dos locais não tinha vistoria do Corpo de Bombeiros e o outro não poderá mais funcionar. Nos próximos meses, novas operações como essa devem acontecer para combater o comércio irregular de peças. 6h50, eu pedi a sua participação sobre o que você acha que pode acontecer, que deve acontecer
para tentar solucionar o problema das praias impróprias. E tem participação chegando. Vamos ver o que os telespectadores estão falando sobre esse assunto. O Edmar, de Ubatuba, falou o seguinte: boa noite. Vendo a reportagem sobre as praias, o que pode ser feito é uma fiscalização pesada. Mas não é só fiscalizar, e sim ver eles colocando tudo em prática. Tem que ser uma fiscalização de fato eficiente, né, Edmar? Não adianta ir lá, beleza, tá errado. Não, tá errado a gente sabe. O que precisa acontecer? Né? Quem que tem que ser responsabilizado por isso para que, de fato, a situação não evolua, né? Obrigado pela sua participação. Sandra Cristina, de Jacareí, falou o seguinte: triste, sempre cobram tudo de esgoto, entrada na cidade e nunca usam o dinheiro em infraestrutura. Nunca tem dinheiro. Para onde vai esse dinheiro? Questiona a Sandra Cristina, que é de Jacareí. Pois é, Sandra. O representante da prefeitura que falou com a gente falou que precisava ter publicidade para falar sobre esse assunto, para que todo mundo entenda que as taxas ambientais de fato são cobradas e revertidas em melhorias. A gente deu o espaço, mas eu entendo o seu questionamento, porque as praias passa ano, vai ano e as praias continuam impróprias, né? Obrigada pela sua participação, Sandra. Se você quiser fazer como a Sandra e como outro telespectador que eu li a mensagem agora há pouco e participar dessa e de tantas outras matérias que a gente já exibiu e vai exibir aqui no jornal, fica à vontade, tá bom? Eu adoro ter a sua participação. Eles mandaram mensagem para o nosso WhatsApp e eu vou te passar caso você não tenha anotado. 99752-4005. Manda direitinho o seu nome e a sua cidade, que eu vou ter o maior prazer em ler a sua mensagem de participação. Inclusive, sobre esse assunto que eu vou chamar agora. São 6 horas e 51 minutos. Eu vou abrir espaço para chamar o intervalo comercial e no próximo bloco a gente fala sobre mercado de trabalho. Você vai aprender ao vivo como montar um bom currículo. O espaço está aberto para você tirar suas dúvidas, tá bom? Tem pergunta sobre isso? Manda para o nosso WhatsApp 99752-4005. Será que precisa ter foto? Será que uma mentirinha inocente no currículo tudo bem ou melhor não? Qual que é a melhor forma de você entregar a sua apresentação e esse currículo ser visto? Eu não sei. Vamos aprender juntos? 6h52, eu volto já. TH+ Notícias. Oferecimento. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Quarta, após o programa do Ratinho, Arena SBT. Flávia, por que o Shopping Andrômeda como uma mãe? Porque aqui a gente garante o melhor negócio e quer te ver feliz de carro novo. HRV por 89.900. Tá barato, tá barato, tá barato. Alma no Shopping Andrômeda, o pioneiro do rádio. Frescor que liberta. Quando você tem a escritura da propriedade, é outra história. É a história da Maria Aparecida e do Juvenal. A gente esperou tanto e chegou a hora, né? Uma terra igual essa daqui, ó, maravilhosa. Criei uma família inteira aqui dentro. Com a regularização fundiária, o governo de São Paulo tem feito mais do que colocar tudo no papel. Ele tem transformado a vida de milhares de famílias em todo o estado. Governo do Estado. São Paulo são todos. Aí vai ele! De ponta a ponta no Grande Prêmio do Brasil! Vai pra vitória! Volte a se emocionar com a vitória de um brasileiro. Há 30 anos, o Instituto Ayrton Senna acelera a educação pública de qualidade. Já são mais de 36 milhões de atendimentos a crianças e jovens em todo o país. Na corrida pelo futuro, o Grande Prêmio do Brasil é a educação. Abratio Restaurante, uma experiência gastronômica inspirada no lifestyle italiano, com pratos tradicionais italianos preparados com massa fresca e artesanal, garantindo uma autêntica experiência gastronômica. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. Vero diferente, é Vero Abratio. Terça, 11h20 da noite. Eu quero te apresentar o Keanu. Qualquer pai de pet. Até mais tarde. Daria a vida pelo seu bichinho. Tem certeza de que roubaram? Mas será que, literalmente? Olha quem acordou da soneca. A gente só quer o gato.
Kiano. Se você encostar aí um fio de pelo do meu gato, eu vou matar você. Terça, 11h20 da noite, no Cine Espetacular. Segunda é o Dia Mundial de tirar os planos do papel, não é verdade? Quando o assunto é mercado de trabalho, tem quem deixe para segunda-feira a busca pela tão sonhada oportunidade. Será que o seu currículo vai te abrir ou vai te fechar portas? Você sabe montar um bom currículo? Para te ajudar nessa, eu pedi ajuda. Claro, vamos pedir ajuda para quem entende. Mariana Marco é psicóloga e especialista em RH e veio participar ao vivo do nosso TH Mais Notícias. Tudo bem, Mariana? Bem-vinda. Tudo jóia, obrigada. Obrigada a você. Eu falei o seguinte, que o currículo pode te abrir ou te fechar portas. Porque se você está numa seleção, a pessoa já olha e não gosta do seu currículo, já era. É verdade. Você nem vai ter uma segunda chance, certo? E o currículo precisa chegar até a pessoa, Exato. né? Também tem isso. Como é que as pessoas fazem para, de fato, esse currículo chegar até a pessoa? Tem alguns erros básicos que as pessoas cometem e aí tiram essa chance de chegar até a pessoa certa? Eu gosto de começar contando sobre o currículo, que ele é uma história sobre a sua vida profissional, que precisa ser contada de maneira bem intencionada. Tá. Então, você tem uma história profissional, mesmo se você não tem experiência, você fez cursos, você tem uma expectativa, intenções, e essa é a sua história profissional que vai ser contada nesse currículo. De forma objetiva ou detalhada? Objetiva e estratégica. Isso é importante. Alguns detalhes fazem muito sentido dentro de um currículo, desde que seja estrategicamente posicionado para a vaga que você procura, para a empresa que você está interessado. Tem informações que a gente não precisa colocar, caso ela não seja compatível com a vaga que eu estou buscando. E tem informações que são muito importantes, que apareçam nesse currículo para a vaga que eu estou buscando. Então, cada currículo é único. Mesmo que você tenha aí uma história profissional, a cada vaga que você vai procurar, tem um diferencial nesse currículo. Não adianta fazer aquele currículo, você salva ali e qualquer vaga que aparecer, você vai disparando. Isso é um erro. Inclusive o título do currículo, né? Que às vezes recebe currículo oficial 2025. Não, o seu nome, né? A vaga que você está pretendendo. Então tem alguns detalhes aí que fazem a diferença. Você comentou que cada currículo é único, deve ser único. E que tem informações que são muito importantes. Essa importância, essas informações dependem da vaga ou tem informação, tem um jeito certo de fazer, começar a montar um currículo, seja para qual vaga for? Tem as informações básicas que precisam fazer parte do seu currículo, né? Então, nome, endereço, telefone, e-mail, aquele contato. Se eu recebo o seu currículo, eu preciso te encontrar para te entrevistar. Então, esse é o primeiro ponto. Suas formações, seus títulos, experiências. Aí aqui a gente já vai estrategicamente selecionar aquela titulação, aquela experiência que é mais compatível com a vaga que eu estou buscando. E precisa colocar tudo que você já fez ou faz os mais recentes, por exemplo? A gente dá preferência para os mais recentes. Se a pessoa tem poucas experiências, tudo aquilo que ela fez faz sentido estar naquele currículo. Mas vamos pensar num profissional que tem 20 anos de experiência, ele vai colocar os mais recentes e aqueles que são compatíveis e estratégicos para a próxima vaga que ele vai concorrer. Com relação à foto, colocar ou não colocar? Então, isso depende muito, né? Hoje a gente tem o currículo virtual, né? O LinkedIn, por exemplo, que é uma vitrine, é um currículo e é uma forma de networking. Então, lá tem uma foto. É bom que esteja uma foto recente, interessante, que reflete um pouco do seu momento profissional. O currículo de papel, ele já quase não é mais utilizado. Geralmente, a gente recebe por PDF. E se for necessário uma foto, está descrito na vaga que é preciso enviar com foto. Se não, não há necessidade. Se pedirem foto, selfie com beijinho, pelo amor de Deus, não, hein? Igual o e-mail. Com um monte de filtro também não, certo? Certo. Igual aquele e-mail, né? Mari Lindinha 97, aí também não dá, né? Então a gente faça uma coisa profissional, ter mais um e-mail séria. Profissional, o seu nome e sobrenome. Ah, mas tem muitos, José da Silva. Tudo bem, você coloca um número ali, põe um ponto, dá um diferencial, né? Mas ter um olhar mesmo mais sério e estratégico para o seu currículo. Muito bem, tenho certeza que vocês aproveitaram bastante as dicas, porque a gente precisa saber montar um bom currículo, a gente nunca sabe quando a oportunidade vai chegar, então que a gente tenha preparo para aproveitar a oportunidade, essa porta de entrada que é o currículo.
Então, eu espero que vocês tenham aproveitado essas dicas e anotado tudo bem direitinho para quando precisar usar, colocar em prática as dicas passadas aqui. Muito obrigada pela sua participação. Adorei te receber. Seja sempre bem-vinda, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada. Boa semana para você. Obrigada para vocês também. Obrigada. Tem assunto agora de Brasília. Uns estão preocupados com vaga no mercado de trabalho e outros estão preocupados com a fraude do INSS. E esse é o assunto de hoje do Rafael Tebas, direto de Brasília. E aqui em Brasília, continua repercutindo nos corredores do Congresso Nacional o escândalo das fraudes no INSS. Neste momento, há uma expectativa sobre o que vai fazer o presidente da Câmara, Hugo Motta, a partir desta terça-feira. Ele pode pautar a urgência de projetos destinados a impedir as fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social. E um dos caminhos dos deputados, e que eles têm conversado, comentado nos corredores da Câmara, é justamente criar a impossibilidade dos descontos serem automáticos no INSS. Isso ajudaria e poderia impedir justamente as fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social. Além disso, também há a expectativa de que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, possa ser instaurada a partir da semana que vem, oficialmente, para que se possa investigar tudo o que aconteceu e que envolve esse grande escândalo das fraudes no INSS. A CPMI já conta com apoio de mais de 223 deputados, 36 senadores, portanto já é um número suficiente e vai depender do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que deve no dia 27 instaurar oficialmente a CPMI. Além disso, a comissão deve ter 15 deputados, 15 senadores e um prazo de funcionamento de 180 dias. Para quem está nos acompanhando, um recado importante: muitos aposentados estão ainda entrando em contato pedindo a devolução do dinheiro no INSS. Esse contato pode ser feito de duas formas: pelo telefone 135 ou mesmo pelo aplicativo Meu INSS. Fica essa informação muito importante. De Brasília, Rafael Tebas. De Brasília, direto para a redação da TH+ SBT, onde está Lucas Tavares. Lucas Tavares voltou e logo mais às 7h20 tem o SBT Esportes Vale. O que será que ele está preparando para a edição de hoje, hein? Vamos ver. Olá, buenas noites, Marcela. Mira quem voltou. Voltei para trazer as notícias do esporte, de tudo que aconteceu no dia de hoje. Olha só, teve clássico no final de semana, o Corinthians venceu, o Palmeiras segue na liderança, enfim, muita coisa rolou e daqui a pouquinho o telespectador vai poder acompanhar no SBT Esportes Vale. Enfim, me parece que saiu um tal de ranking aí de melhores jogadores e você acredita que o Pelé não está em primeiro no ranking de melhores jogadores de todos os tempos? Pois é, tudo isso daqui a pouquinho você, Marcelo, e você, telespectador, vai poder acompanhar no SBT Esportes Vale. Um beijo para você, estou muito feliz, muito contente por estar de volta. Nossa, que brilho no espanhol, Mar, um beijo. Adorei, estávamos todos com saudade de vocês. Sabe por que ele está falando espanhol assim? Porque ele passou uma semana na Argentina por um motivo muito especial. Mas, será que eu posso dizer? Ele já postou, né? Então eu vou falar. Eu não sou fofoqueira, não, eu sou jornalista. Lucas Tavares foi pedir a namorada em casamento e ela mora atualmente na Argentina. Olha que legal. Então, mandem mensagem parabenizando o casal, tá bom? Mandem mensagem durante o SBT Esportes Vale. Lucas, falei. Acho que não tem problema, né? Se tiver, depois eu conto pra vocês se eu levei bronca. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar de assunto. Não vamos falar sobre a vida alheia, mas sobre uma informação curiosa e importante. Eu não sei se você sabe, mas hoje é Dia Mundial da Doação de Leite Humano. Sabia? A doação é sempre importante, né? Sempre bem-vinda. E datas assim servem de conscientização e de convite para que as mamães pensem sobre esse assunto e doem caso possam. Com 2 meses, o Samuel está super saudável e cresce a cada dia. Após a alimentação exclusiva com o leite materno, ele dorme assim, tranquilo. E quem também descansa em paz é a Tamires, mãe do bebê. Ela sabe muito bem a importância do leite para o filho. Saber que eu fui nutrida e agora conseguir nutrir outras vidas me traz uma emoção muito grande. A Tamires nasceu prematura e precisou do leite de outra mãe para sobreviver. Após o nascimento do filho, ela conseguiu retribuir a ajuda. Ela doou leite para o Banco de Leite de Taubaté.
eu já tinha, né, no meu coração essa vontade da doação, porém, durante a gestação eu tinha aquele medo, aquela insegurança. Será que eu vou conseguir amamentar o meu filho e ajudar outros bebezinhos da NEL? Porque eu sempre tive, né, esse carinho todo, essa gratidão. Porém, quando eu tive o meu bebê, ele também teve que ficar em observação. Então, durante o momento que ele estava em observação, eu conheci as meninas, né, do posto de leite do H-Multi, que fizeram toda a diferença na minha história. Ali eu falo que era terapia e doação de leite ao mesmo tempo, porque elas conversavam comigo, elas explicavam a importância, né, da amamentação, do leite materno. Então, foi onde cresceu ainda mais a minha vontade de ser doadora. E a cada doação, eu retribuía um pouquinho do que eu recebia, né? O leite materno tem uma composição nutricional balanceada e é considerado um alimento completo para o bebê durante os 6 primeiros meses de vida, pelo menos. São muitos benefícios da alimentação exclusiva. Ele protege a criança contra diarreias, infecções respiratórias e alergias. Reduz em até 13% a mortalidade em crianças menores de 5 anos. E reduz o risco de desenvolver hipertensão, colesterol alto, diabetes e obesidade na vida adulta. E acredite, qualquer quantidade de leite materno doado pode ajudar. Para se ter uma ideia, 1 ml de leite já é suficiente para nutrir um recém-nascido a cada refeição. A importância da doação do leite humano é salvar vidas. Então, cada gotinha de leite que é doado, a gente pasteuriza, manda esse leite para as UTIs e a gente consegue diminuir o tempo que a criança está lá internada e vai mudar a vida dela para sempre. Porque quem recebe o leite materno logo nos primeiros meses de vida vai ter muito mais saúde no futuro. Hoje a gente tem em média 70 doadoras. Então nós temos contato direto com todas. Nós vamos casa a casa para buscar essa doação, depois trazemos o leite para cá e enviamos para as UTIs. Mas além dessa coleta do leite, a gente também atende essa mãe. Então toda a dificuldade que essa mãe tem, dificuldade de amamentação, a gente acompanha a saúde do bebê, crescimento e desenvolvimento, então é um contato bem próximo. E essas campanhas, ela é o ano todo da doação. Então, as mães entram e saem, então sempre a gente precisa da doação mesmo. Cada pote como este, de 300 ml, que é usado para coleta, pode ajudar até 10 recém-nascidos por dia. Como eu sempre falo, né, não tem esse preconceito, nossa, mas não é o meu leite, nossa, meu filho vai receber um leite de uma pessoa estranha, mas sem dúvida aquela mãezinha preparou aquele leite, né? Esteve todo aquele tempo, porque tem toda a higienização, tem todo um processo para aquele leite, né, não contaminar e tudo mais. Então é com todo amor, né, que vai ser nutrido os bebezinhos também com o leite materno. Belezinha. Pausa rápida para chamar o intervalo comercial. No próximo bloco tem uma matéria super interessante sobre 2 irmãos que viajaram o mundo a bordo de um veleiro nesse fim de semana. Nesse fim de semana eles retornaram para Ubatuba nesse fim de semana. Me perdoem, eu estou tão concentrada para minha voz não falhar e a gente chegar juntos até o final do jornal que eu acabei trocando as informações. Mas é o seguinte, eles chegaram nesse fim de semana em Ubatuba depois de uma viagem ao mundo de 7 anos. 7 e 8. Volto já. TH+ Notícias. Oferecimento. Abratio Center Valley Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Hoje, 9h05 da noite. E é hora de publicar mais uma matéria de puro sucesso. Mas parece que vai durar pouco. Eu vou pedir para que você apague a matéria. Como assim, diretora? Depois da descoberta... E aí, irmãozinho? Moisés muda o comportamento. Pede desculpa pra tua amiguinha. Não! Como é que é? Eu não vou obedecer. Hoje, 9h05 da noite. A Caverna Encantada. Toda atitude conta.
para uma vida mais saudável. Pratique exercícios regularmente. Mantenha-se sempre hidratado. Procure ter uma boa noite de sono. O primeiro passo é fazer a nossa parte. Uma iniciativa SBT do Bem. Prepare o seu saque, porque vem aí a segunda Copa TH+ de Beach Tênis. Serão 3 dias de adrenalina, do dia 30 de maio a 1º de junho. São mais de R$15 mil em prêmios para profissionais e amadores. É esporte, é festa, é competição de alto nível com a sua galera. E não fique de fora. Inscreva-se agora na plataforma Let's Play e vem brilhar com a gente. Vem! Oferecimento: Laboratório Oswaldo Cruz, Loja Casa do Fitness, Se Joga, Copag e Raposo Engenharia. Gente, agora eu vou contar uma história incrível para vocês. Na verdade, é uma história que está mudando milhares de outras histórias. O governo do estado está realizando a maior ação de regularização fundiária da história de São Paulo. É isso mesmo. O governo de São Paulo tem feito mais do que colocar tudo no papel. Ele está transformando a vida de milhares de famílias em todo o estado. Para você ter uma ideia, em média, 6 imóveis rurais são regularizados por dia. Só no Pontal do Paranapanema, mais de 4 mil propriedades já receberam a sua escritura definitiva. E desde 2023, 3,5 mil hectares de comunidades quilombolas também foram regularizados. Porque quando você tem a estrutura da propriedade, a escritura, é outra história, né? É mais dignidade, mais segurança, mais esperança e mais futuro no campo. Quer saber mais? Então acesse regularizaçãofundiariasp.sp.gov.br. Governo do Estado, São Paulo, são todos. 7h12. Vou te passar agora a previsão do tempo para amanhã nas cidades do Vale, da Serra e do Litoral. Em São José dos Campos, a temperatura máxima fica em 29 graus. 30 graus é a máxima prevista para Taubaté. Em Caraguatatuba, o dia será abafado e os termômetros marcam até 34 graus. Não há previsão de chuva em Campos do Jordão. Por lá, as temperaturas marcam entre 11 e 21 graus. Hoje teve ação de conscientização envolvendo os motociclistas em São José dos Campos. O Leonardo Lobo acompanhou. São vários os pontos pelos quais os motociclistas devem ficar atentos quando estão dirigindo pela cidade. Um deles é o ponto cego, por exemplo, de um caminhão. A ação de hoje da Prefeitura buscou exatamente isso, conscientizá-los sobre a importância da atenção no trânsito. A gente conversou com a Lívia Sete, que é chefe de projetos da Educamob. Ela conversou um pouquinho com a gente sobre como que foi a ação de hoje. Vamos assistir. A importância, né, que é a preservação de vidas. Então a gente faz essas ações para tentar conscientizar ao máximo a população de sempre seguir as regras, né? Os motociclistas, a gente vê que tem aumentado muito o número de acidentes e principalmente óbitos com esse modal. Então a gente quer diminuir isso, deixando-os mais seguros. Então a gente parou, fez essas orientações sobre segurança, o uso do capacete, velocidade, né? Eles passaram por uma oficina de ponto cego, onde eles se colocam no lugar do motorista para entender aonde eles não devem ficar, para ficar mais seguros transitando, e também foi instalada as antenas corta-linha.
E aí a gente falando de um balanço sobre essa ação de hoje, o que vocês podem dizer, como é que foi? Foi excelente, né? A gente teve uma participação massiva, né, dessa classe. Então a gente atendeu praticamente 200 motociclistas aqui, passando essas orientações, essas informações, e eles acabam disseminando também para os colegas, né? Isso que a gente quer, que todo mundo saiba e tenha essas informações bem claras para que todo mundo siga. É importante todo mundo ter consciência da segurança no trânsito, principalmente estando no mês de maio, que é referente à conscientização aos acidentes de trânsito. É super importante todo mundo colocar a mão na consciência. De São José dos Campos, Leonardo Lobo. O fim de semana foi muito especial para amigos e parentes de 2 irmãos velejadores. Eles estavam há 7 anos viajando o mundo a bordo de um veleiro e agora voltaram para casa. A recepção da dupla em Ubatuba foi calorosa. Centenas de amigos, familiares e admiradores acompanharam a jornada pelas redes sociais. São mais de 1 milhão de seguidores e meio milhão de inscritos em um canal. Eu conheço eles desde pequenininho, que a mãe deles, a Cláudia, eles são muito amigos da gente, de longas datas. Então a gente viu essas crianças crescerem, entendeu? Então pra gente é um prazer muito grande a gente ver esses meninos dar a volta ao mundo. É emocionante. A aventura começou há 7 anos, partindo de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Os irmãos sempre quiseram viajar pelo mundo, de uma forma que fosse bem perto da natureza. A bordo deste veleiro, o Catuche, nome inspirado em um cão da família, eles deram a primeira volta ao mundo. Foram mais de 50 países. E agora o Catuche volta a atracar aqui em Ubatuba. O veleiro percorreu a costa brasileira, seguiu pelo Caribe, Ilhas Virgens Britânicas, Colômbia, atravessou o Canal do Panamá e cruzou o Oceano Pacífico Sul até a Polinésia Francesa. A gente acabou ficando 3 anos por lá. É uma região do mundo, a região mais bonita que a gente visitou, e a gente teve a oportunidade de conhecer a fundo cada ancoragem. A Polinésia é uma coisa que a gente tem um carinho muito grande por tudo que a gente viveu lá. Mas também o nosso maior drama a gente viveu lá também, que foi quando a gente bateu numa baleia e a gente ficou 3 dias à deriva, numa tempestade muito forte, sem o controle do barco. Então foi uma vez assim que a gente lutou pela nossa vida e a gente lutou pelo barco também, e aí no fim deu tudo certo. Os irmãos seguiram por mais alguns países antes de cruzar o desafiador Oceano Índico, enfrentando mar agitado e fortes tempestades. Até voltar à América do Sul, foram muitas aventuras e alguns imprevistos que prolongaram a viagem. Eu acredito que tiveram 2 momentos, assim, a primeira metade da viagem e a segunda metade. A primeira metade, sem dúvida nenhuma, foi o financeiro. A gente trabalhava com as nossas redes sociais, mas eram ainda pequenas, então a gente não monetizava o suficiente. E a segunda metade, as coisas começaram a fluir melhor. Eu acho que as dificuldades nem eram nem o mar, era mais lidar com esse lado da empresa, as redes sociais e fazer toda essa gestão de mídias, assim. Eles passaram a infância em um veleiro com os pais e começaram a morar em terra firme na idade de ir para a escola. Quando adultos, não resistiram à vontade de voltar às origens. A vida deles sempre foi num veleiro. Mesmo desembarcado, era o que eles gostavam de fazer, velejar, pegar o botinho, estar no barco. Eles sempre gostaram disso. Uma realização, a realização de um sonho, né? É muito mais do que orgulho, né? Porque essa emoção que nós estamos sentindo não é para muita gente. É impossível a gente voltar semelhante à pessoa que a gente era, né? Obviamente nossos princípios éticos e morais estão estabelecidos, mas assim, o tanto de experiência que a gente teve nesses últimos 7 anos, com certeza somos pessoas renovadas, assim, e muito feliz de ter tido a oportunidade de vivenciar tudo isso e compartilhar com a galera que seguia a gente também. Com certeza foi muito bacana. Que legal. Vamos de mais participação dos nossos queridos telespectadores, como o Reinaldo de Caraguatatuba, que falou o seguinte: boa noite, Marcela, ótimo jornal, parabéns, assisto sempre que posso. Muito obrigada, Reinaldo, seja sempre muito bem-vindo. Espero que você possa estar com a gente muitas vezes, viu? Obrigada, boa semana para você, boa noite. Cláudio de Ubatuba falou: boa noite, sou de Minas Gerais, mas moro em Ubatuba há 22 anos. Minha casa não tem água tratada e a Sabesp faz pouco caso, mas as pessoas jogam esgoto no rio e nas ruas. Tem que ter mais atenção por parte da Sabesp, por parte da prefeitura, né, o Cláudio? E também por parte das pessoas que muitas vezes não respeitam o básico, que é jogar lixo no lixo. Eu não sei qual é o problema que as pessoas não conseguem entender, o básico, não é verdade?
Obrigada pela sua participação, um beijo para você. Walter de Lorena, tô ligadinho no jornal. Boa noite, Marcela. Boa noite, Walter. Muito obrigada. Um beijo para você e para todo mundo de Lorena. Muito obrigada também a você que nos fez companhia nesse comecinho de semana. Amanhã tem mais, combinado? 19h19, pensa positivo para atrair coisa boa. Obrigada pela sua companhia. Boa noite e até amanhã. Tchau.